Então, regressando aqui um pouco para a nossa aula, por que a gente precisa definir, né, o que é ou o que são trajetórias de tensões, né? Trajetórias de tensões ou trajetória de tensões, né? Basicamente é o seguinte, quando a gente faz um ensaio, né, a gente está realizando um ensaio lá no laboratório, o que a gente faz é que a gente fixa, por exemplo, a tensão confinante, né, o sigma 3, aqui, e a gente vai aplicando um sigma 1 crescente, né? Então, o sigma 1 vai aumentando devagarzinho, né? Isso dá origem, na verdade, a infinitos círculos de Mohr. Então, desenhar todos os círculos de Mohr aqui faria com que surgisse uma verdadeira bagunça aqui. Então, o pessoal convencionou, né? Isso aqui é chamado de PQ do MIT, né? Que é do professor Lamb, porque existe um outro PQ, né? Existe um outro gráfico PQ que a gente não estuda aqui nessa disciplina, tá certo? Mas esse aqui, ele representa o ponto de máxima resistência, de máxima tensão cisalhante de cada um dos círculos. Como é que se obtém o ponto de máxima tensão cisalhante de cada um dos círculos? Simples, né? O ponto de máxima vai ficar no centro, né? Então, isso aqui é a coordenada do centro. E o ponto de máxima, opa, tá faltando um R aqui. E o ponto de máxima vai ficar, deixa eu escrever direitinho aqui. E o ponto de máxima vai ficar, né, na altura do raio. Então, aqui você tem o centro e aqui o raio. Então, o que acontece? Você vai representar os pontos de máximo. E se você ligar todos esses pontos, você vai ter uma noção da trajetória de tensões que o solo sofreu, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas trajetórias possíveis, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui pela trajetória 1. Ela é chamada de CTC, né? Então, CTC seria uma trajetória, né, de CTC, compressão triaxial convencional, que é o ensaio mais convencional, que é o ensaio mais comum feito, né, em geotecnia para obter resistência. Olha só o que vai acontecer, né? Nesse ensaio, nesse ensaio, você, né, começa aqui com todos os pontos do corpo de prova submetido à tensão confinante, né, ou seja, o sigma 3, e aí você vai aumentando o sigma 1. Então, olha só, você vai aumentando o sigma 1, aumentando o sigma 1, aumentando o sigma 1, aumentando o sigma 1, até a ruptura. Se você pegar os pontos de máximo, o que você vai ter é mais ou menos aqui, né, o meu desenho não é muito bom, mas o que você vai ter é uma reta, né, uma reta com inclinação, preste atenção, inclinação 1, né, na horizontal, para 3 na vertical, tá bom? Desculpa, para 3 na vertical não, para 2 na vertical, tá certo? Então, isso aqui é basicamente o ensaio, né, que a gente faz convencionalmente, tá certo? Para obter as resistências. Então, isso aqui é um CTC. Agora, imagina que a gente faz outro ensaio, tá certo? Imagina que a gente faz outro ensaio, vou colocar aqui um pouco mais abaixo, né, para ficar os dois aqui, se você conseguir ver os dois, né? Imagina que eu, né, estou aqui com uma amostra, tá certo? E meu equipamento permite que eu faça isso, né? Porque não é todo equipamento que permite que a gente consiga fazer essas trajetórias que eu vou mostrar aqui agora, né? Então, eu começo aqui com, né, o ponto aqui, semelhante a esse, né? Tensão sigma C, tá certo? Igual a sigma 3. E aí vamos imaginar que eu aumento a tensão sigma 1 do mesmo valor que eu diminuo a tensão sigma 3. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um círculo crescentes, né? Como se fosse na vertical aqui. Então, é como se minha trajetória estivesse fazendo, né, este desenho. Tá ok? Então, né, a gente pode ter aqui, por exemplo, uma trajetória CTC, essa daqui provavelmente é a trajetória K0, né? Essa daqui foi aquela trajetória que eu falei para vocês, né, que é chamada de TC, né, que é compressão triaxial,
Tá bom? Essa daqui seria uma trajetória de extensão, né? Seria uma extensão triaxial convencional, né? E essa outra trajetória aqui seria uma trajetória, sei lá qual aí, não interessa. Mas o que interessa é que, assim, se durante o ensaio, né, no ensaio triaxial, você mede ou aplica sigma 3 e sigma 1, né, você vai conhecer esses dois caras, seja porque aplicou, seja porque está medindo, ok? O que interessa é que você conhece esses dois caras. Assumindo que você também conhece a tensão efetiva, a poropressão, então você vai conseguir fazer essas trajetórias de tensões aqui, né, que a gente se refere. E isso é interessante, por quê? Porque, na verdade, quando você tem vários ensaios triaxiais, né, se você traçar aqui no plano PQ esses ensaios, o que acaba acontecendo é que você, né, o ponto de ruptura, você vai ter aqui vários pontos e eles não vão formar assim, uma reta perfeita. Então, né, você pode interpolar uma reta aqui, né, só que essa reta aqui não é a nossa envoltória. Por quê? Porque essa reta aqui são os Qs na ruptura quando, né, você tem aí aplicado um PER, né, também. E aí, então, a gente precisa de uma nova, digamos assim, uma nova envoltória, né? Uma nova, né? Envoltória que é diferente da envoltória de ruptura do Morcoulomb lá, né? A envoltória de Morcoulomb, ela está explicitada em termos de tangente do ângulo de atrito e coesão. Essa daqui não, tá? Essa daqui você tem um ângulo diferente, né? Que seria o ângulo beta aqui, né? E um intercepto coesivo aqui que está sendo denominado de D, tá, ok? Esse intercepto coesivo D e a coesão tem uma relação, né? Basta você um se relacionar com o outro pelo cosseno do ângulo de atrito, ok? E o seno do ângulo de atrito é igual à tangente dessa reta aqui, tá? Mas não, e por que elas são diferentes? É fácil, né, a gente entender, tá? A envoltória de Morcoulomb, que é essa daqui, ó, a envoltória de Morcoulomb, ela tangencia os círculos. Você está vendo aqui, ó, eu estou tangenciando os círculos. Essa reta, né, que algumas vezes é chamada de reta KF, tá? Apesar de não estar explícito no nosso livro, ela geralmente é conhecida como reta KF, né? Eu vou chamar ela aqui de reta KF. Essa reta KF, ao invés de ela passar tangenciando pelos círculos, ela passa pelo topo dos círculos. Então, olha a diferença. Uma tangencia, a outra cruza o círculo, interceptando ele no topo dele, né? No ponto de maior tensão cisalhante. Então, é por isso que elas duas são, né, diferentes, ok? Então, a gente tem a tangente aos círculos, né? É a envoltória de Morcoulomb, que é a clássica, tá certo? É a clássica. E aqui, né, é traçada em termos de trajetória de tensões, né, usando a reta KF, tá, ok? A gente pode denominar ela de reta KF e ela né, passa pelo ponto de máximo do círculo, ok? Tangente de beta. Tudo certo? Então, explicado isso, né, por que a gente explica isso? Analisar as trajetórias de tensões, às vezes, ajuda a gente a entender se o ensaio está certo ou está errado, né? Então, presta atenção. Uma trajetória de tensões, né, não drenada, o que é que vai acontecer com ela, né? CU, né? Se você medir as poropressões, o que você vai ter é o seguinte: a trajetória de tensões totais, né? Você está aumentando, ó, você mantém o sigma 3 constante e você vai aumentando o sigma 1, né? O que acontece? Como é não drenado, à medida que você vai aumentando o sigma 1, você vai gerando poropressão. Então, você tem seu círculo, né, sendo levado aqui para a esquerda do valor igual ao da poropressão. Maravilha. Agora, presta atenção. Se eu faço meu ensaio e no começo do ensaio eu não tenho esse movimento para a esquerda, como é o caso aqui, ó, o que isso está me indicando, né? Vamos apagar aqui e colocar de outra cor. O que isso pode me indicar? É simples, né? Eu não gerei, ó, presta atenção, eu não gerei poropressão aqui, nesse começo aqui. Sabe por que eu não gerei poropressão? Porque a amostra estava não saturada.
Então, no começo, né? No começo, eu primeiro fecho os poros, né? Aí só quando a amostra está não saturada, ela começa a gerar poropressão negativa, né? Poropressão, desculpa, que é o esperado. Então, vocês estão vendo que tem um errinho aqui, ó, no ensaio, né? E isso aí é muito fácil de você ver quando você faz a análise de tensões efetivas, ok? Isso é o fim da nossa aula. Esse material já vai ficar no YouTube, né? E vocês vão poder acessar isso sempre que precisar. Muito obrigado e voltamos aí para a última aula, que é a 15.